Muito bom dia a todos os amigos. Começa uma semana que terá um episódio de vento, potencialmente um dos mais graves da história recente do Rio Grande do Sul, no sul e no leste do estado, e que vai impactar diretamente a região de vocês. Um ciclone muito atípico, tanto em trajetória como em intensidade, vai afetar o sul e o leste do território gaúcho entre esta terça e a quarta-feira. Os dados estão indicando velocidade de vento na região sul do estado e também na parte leste, incluindo a Lagoa dos Patos, a região de Porto Alegre e o litoral norte, velocidades de vento absurdamente altas, fora do comum, a partir de um sistema que também é incomum nessa trajetória, à medida que se move do mar para o continente. A regra é os ciclones se deslocarem de oeste para leste. Esse vai se deslocar de leste para oeste, com um comportamento muito parecido em termos de trajetória retrógrada com o furacão Catarina de março de 2004. Inicialmente, as rajadas de vento vão ser extremamente fortes na região do Chuí e de Santa Vitória do Palmar, do meio-dia em direção ao fim da tarde. Na sequência, no fim da tarde, mas especialmente na noite da terça-feira, o vento vai ser extremamente forte na região de Pelotas e Rio Grande. Na sequência, em direção a perto da meia-noite e o começo da madrugada, o vento vai ser por demais intenso sobre a região da Costa Doce, da Lagoa dos Patos, nos dois lados da lagoa, tanto na região de Camaquã como na região de Mostardas, e depois na região de Porto Alegre, entre a meia-noite e o começo da madrugada da quarta-feira. Entre a madrugada da quarta-feira e o começo da manhã, as rajadas serão muito intensas na área que vai do norte da Lagoa dos Patos, incluindo a região de Palmares, até o litoral norte gaúcho, estendendo-se ao sul de Santa Catarina. Modelos numéricos, em geral, estão indicando rajadas de vento na região sul do estado e na região da Lagoa dos Patos entre 100 e 130 km por hora. Mas algumas simulações apontam para alguns pontos do sul gaúcho e da região da Lagoa dos Patos, do sul ao norte da lagoa, a possibilidade de rajadas tão fortes quanto 140, 150 ou mesmo 160 km por hora. Na média, as rajadas de vento vão ficar entre 100 e 130 km por hora, mas com a ressalva que em alguns pontos não se pode afastar a possibilidade de rajadas mais intensas com força de 140 até 150 km por hora, se não superiores. É uma situação muito perigosa em termos de vento, extremamente de extremo risco para a população e para as atividades comerciais. Nós teremos muitas quedas de árvores, teremos um impacto severo no abastecimento de energia elétrica, há possibilidade de danos estruturais, grande número de queda de postes, ou seja, é uma situação de muito perigo entre a tarde e noite de terça e as primeiras horas da quarta-feira, em razão desse ciclone que está sendo considerado no consenso da comunidade meteorológica como um ciclone subtropical. Entretanto, a estrutura que tem aparecido nos dados das últimas horas cada vez mais mostra um ciclone com uma estrutura tropical, ou seja, com potencial de ter uma intensidade até maior do que se imagina, assim como aconteceu em 2004 na região de Torres e do sul de Santa Catarina. Esse sistema, ao passar pelo leste do Rio Grande do Sul, segundo os meteorologistas da AMEDSul, deve provocar chuva, que localmente pode ser forte a torrencial. Não se espera um episódio como o do ciclone de maio de 2008, que provocou volumes extremos de precipitação. Uma vez que a passagem desse ciclone agora ela vai ser muito rápida, a atuação dele vai durar cerca de 6 horas, 7 horas, entre 6 e 8 horas mais ou menos em cada cidade. Portanto, não haverá tempo para acumulados extremos de chuva de 200, 300 milímetros. Mas adverte-se que acompanhando o vento, pode ocorrer chuva forte a intensa e localmente torrencial, com acumulados em muitas cidades que podem ficar entre 30 a 50 milímetros, se não isoladamente superiores. Essa instabilidade predomina entre terça e quarta-feira. Na quinta, o sol aparece com nuvens, mas ainda pode ter alguma instabilidade isolada por áreas de baixa pressão aqui no leste do Rio Grande do Sul. E em direção ao final da semana, o tempo fica mais firme e seco, o que vai permitir madrugadas mais frias na região sul do Rio Grande do Sul. Portanto, preparem-se para uma radical mudança do tempo,
com a atuação desse ciclone que pela periferia dele já traz chuva isolada hoje na metade sul gaúcha da tarde para a noite e que amanhã instabiliza, principalmente na segunda metade do dia, com muito vento, vento extremamente forte e rajadas perigosas pela sua intensidade da tarde para a noite. Você acompanha no site da Metsul, metsul.com, uma série de boletins e mapas e alertas relacionados a esse ciclone. Há uma cobertura completa com todos os dados pelos nossos meteorologistas, mostrando o que esperar desse sistema e por que esse ciclone é tão fora do comum que vai impactar o sul gaúcho. Eu repito, metsul.com, você tem a cobertura completa desse sistema de enorme intensidade e de rara força e trajetória.